uma curta pausa musical. Voltamos então à conversa com o escritor Josué Mariano. Você que está conectado a nós e acompanhou um pouco daquilo que foi a conversa. Claro que vamos continuar a conversar com Josué. Deixa ficar a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta no nosso Facebook. O que gostaria então, sendo ele Josué, escritor, que fala nas suas obras literárias sobre o mundo espiritual, o que gostaria então que ele explicasse para si? É muito fácil. Rádio Rocha Pinto no Facebook. Deixa ficar a sua pergunta. Sim, Josué, e antes que fôssemos para o intervalo, estava aqui a falar um pouco sobre os sonhos. Exato. Eu estava a explicar, eu estava a dizer, né, relativamente aos sonhos, que os sonhos, eles são algo que nós devemos ter muito cuidado e devemos temer muito também. Porque é um perigo quando você não tem o conhecimento de compreender eles e vive na ignorância. Porque há uma possibilidade muito grande de você, da tua própria vida cair em desastre, ou do destino, do teu próprio destino por si só ser alterado em função de um sonho. Exato. É aí onde entra a intercessão ou a oração. Porque a oração não dá. Olha, vou fazer assim uma comparação muito simples para as pessoas às vezes compreenderem. Eu estava a dizer que a falta de sensibilidade espiritual muitas das vezes é que faz com que muita gente não acessa e nem consegue ter acesso ao reino espiritual. Mas no momento em que nós vamos à cama e dormimos, tem aí um mistério. O nosso espírito por si só, ele separa-se do corpo. Essa é a razão pela qual nós sonhamos. Quando você está a sonhar que foste para um determinado lugar, você não sonhou simplesmente, o teu espírito estava lá. Exatamente. O teu espírito foi para lá. Sabes como é que... Não vamos falar. Olha, isso é algo que eu aconselharia, principalmente as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, até muito discernimento. Porque nem todos têm a capacidade de compreensão para poder entender. E alguns vão até julgar, não, é aquela coisa toda aí, prontos. Mas... na verdade, isso já foi estabelecido. Eu te pergunto, sabes como é que os bruxos voam? Não, mas pelo que temos visto nos filmes e bonecos, voam com vassouras. Isso é uma ilustração de como é que acontece. Mas não é assim. Ou seja, em parte é assim, porque esse nível de voar com vassoura, tal como tu estavas a falar, é para iniciantes. Para aqueles que estão a começar agora, tipo... vamos supor que te introduzem numa bruxaria. Te introduzem numa bruxaria. Você vai ter que fazer alguns, chamam de consagração, ou como é que é aquela coisa toda? Ritual? Exatamente, ritual, não sei se é que você vai fazendo aquilo para você conseguir depois ter um acesso fácil. Mas para quem tem um nível muito elevado, estamos a falar de satanistas, que são pessoas muito poderosas nesses reinos. Eles eles apenas, ou seja, eles já não voam, já não trabalham com vassoura. Eles trabalham com projeção astral. E o que é isso? Projeção astral é aquilo que eu normalmente costumo dizer. Ou seja, é ele projetar o espírito dele para um outro lugar. É o que normalmente acontece no sonho. Mas ele consegue fazer isso até quando está de pé ou acordado. De forma natural. Porque aquilo treina-se. Exato, aquele treino-se. Então, ele pode fazer isso normalmente. Ele pode estar aqui nesse exato momento e projetar o espírito dele para um outro lugar. Só que é aí onde surge. Só que isso não é muito diferente de como as coisas acontecem em Deus. Tal como biblicamente nós sabemos que diabo ou Satanás por si só era anjo da luz, na qual foi chamado de Lúcifer. E depois, caiu com a terça parte, ou seja, foi expulso. Mas a verdade é que ele pegou em tudo aquilo que ele viu, na luz copiou. Não muito diferente do que acontece, só que as trevas usam isso para prejudicar as pessoas. Então, não muito diferente. Quando, vamos supor, aquilo que eu estava a falar, um servo de Deus vem ter contigo e diz: olha, Joana, estou a ver assim,
Deus me levou em Malange, que é a província, vamos supor, da tua mãe ou a tua origem, nesse caso, né? Deus me levou, mas tipo, ele está a te falar aquilo, mas ao mesmo tempo está lá, porque o espírito dele foi projetado a estar lá. Ele está lá, nesse exato momento, mas espiritualmente falando. Por essa razão, ele consegue te detalhar o que é que está a ver lá. Ele te fala, eu estou a ver X, Deus está a me mostrar assim, 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 assim. Então, não muito diferente do que acontece nas trevas. Então, é basicamente isso que às vezes acontece. Então, o sonho não tem muita diferença com isso. O sonho é uma representação da espiritualidade. O sonho é algo que nós podemos controlar, nós podemos ordenar, nós podemos viver aquilo de forma natural, principalmente no momento em que nós estamos acordados. Nós podemos fazer isso, mas isso é algo que não acontece do dia para a noite. Precisa-se de treinamento. E principalmente para aqueles que estão em Deus, que estão a buscar Deus, vão precisar, de muita intimidade, porque há níveis em Deus. Eu uma vez que eu havia conversado com o TJ, ele me disse, olha, não, vocês só, essas igrejas são falsas, não sei se é aquela coisa toda. Não, tá bom, eu compreendo que há sim falsos, eu tenho essa noção, mas quando a Bíblia está a nos dizer que haverá falsos nos últimos dias, não exclui a ideia de que haverá verdadeiros. Quando a Bíblia está falando de falsos profetas, está a dizer que haverá também verdadeiros. Agora, dentre esses verdadeiros, quais são? É aqui onde surge a falta de discernimento. As pessoas só conseguem identificar os falsos e não os verdadeiros. Se você lhe perguntar, vamos supor, fora da tua igreja, porque a tua igreja não é a única igreja verdadeira. Eu tenho essa consciência de que a minha igreja não é a única verdadeira. Sim. Então, fora da tua igreja, qual é? Cita uma igreja, um pastor que é verdadeiro. Ele não vai conseguir te dizer, porque dentro do sistema religioso na qual está inserido, ele foi levado a pensar que a igreja dele é a única, é a verdadeira, é a que mais, ou seja, enfim, ele foi levado a pensar daquela forma. Será que algumas coisas que fazemos aqui no mundo real acabam por condicionar a nossa vida no mundo espiritual? Ou então tudo primeiro acontece no mundo espiritual e depois é que acontece no mundo carnal? Na verdade, é vice-versa, ou seja, acaba sendo um pouco relativo, porque o que nós fazemos na carne pode influenciar o espírito, e o que nós fazemos no espírito pode influenciar na carne. Mas a origem de todas as coisas é o reino espiritual. Nada veio a existir sem que antes existisse no reino espiritual. Todos os outros reinos que existem surgiu do reino espiritual, porque nós sabemos que nas dimensões espirituais tem o reino físico da terra, tem o reino das trevas e tem o reino dos céus. Nesses três reinos, ou seja, esses três reinos estão inseridos dentro do reino espiritual, mas que trabalham com princípios diferentes. Porque segundo as trevas, para você obter alguma coisa, por exemplo, você tem que fazer estes sacrifícios, aquela coisa toda, diferente do reino de Deus. É necessário se submeter à vontade do Espírito Santo, receber Jesus como teu único Senhor e Salvador, passar a andar segundo a palavra, aquela coisa toda, e pronto, você vai desenvolvendo, e tal como a Bíblia nos diz, orar sem cessar. É intermédio da oração que você vai ser formado, vai ser estruturado espiritualmente, porque a oração não é um lugar para você pedir, a oração não é um lugar, vamos dizer, para se comunicar com Deus de forma assim, tipo direta, né? Serve para isso, tem essa funcionalidade, mas não é para isso, porque a oração serve para a formação do nosso espírito. Quando biblicamente nós entramos em Gênesis, quando a Bíblia fala que depois do homem ter comido o fruto que Deus havia proibido, o homem deu conta que estava nu, ou seja, depois da queda do homem no jardim, é aí onde, surgiu toda a origem do mal. Tudo aquilo que tem a ver com sofrimento, tudo aquilo que tem a ver com tragédia, tudo aquilo que tem a ver com pecado, surgiu a partir da queda do homem no jardim. Mas, quando Cristo vem, porque biblicamente falando, depois da queda, Deus já não estava com o homem. É aí onde surge a revelação do nome chamado Emanuel. Quando Jesus vem, a primeira coisa que chamaram para ele foi Emanuel.
que significa Deus conosco. exatamente. A partir do momento que Jesus veio na Terra, Deus passou a estar conosco. É aquilo onde depois vamos em João, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus representava Deus na Terra, e não só representava Deus, ele era o próprio Deus. Isso está em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Está a ser uma verdadeira aula, não só para nós aqui em estúdio, mas também para os nossos ouvintes. Amém, amém, amém. Pronto, na verdade é isso. O reino espiritual é muito complexo, e é importante com que as pessoas prestem muito atenção. Cada sinal, cada detalhe, cada movimento, cada obstáculo pode ser uma oportunidade para mudar a vida de alguém. Tal como, não vamos falar só de coisas negativas, né? Porque existem pessoas, de certa forma, que carregam energias positivas. E é em função, olha, tem uma lei espiritualmente falando que chama-se lei da associação. Normalmente essa lei, ela funciona de que forma? Ela traz a responsabilidade nas pessoas de ver e de interceder, principalmente. Vamos supor, se nós tivermos uma amizade, a amizade, nós estamos a falar de uma associação, né? Certo. Estamos associados dentro de uma amizade ou de um relacionamento amigável. Exato. A partir desse momento que nós tivermos essa associação, haverá alguma coisa que vai surgir espiritualmente como uma conexão, que vai fazer com que tudo aquilo que normalmente acontece na tua vida, Deus vai começar a falar comigo. Como tudo aquilo que acontece na minha vida, Deus também vai começar a falar contigo por intermédio dessa associação que nós temos. Por intermédio dessa associação. Então, as pessoas precisam prestar muito atenção. Tal como há uma probabilidade muito grande, né? De pessoas que compreenderam essas coisas, principalmente as pessoas que mais compreenderam isso são os tais bruxos, conforme nós falamos. Eles compreendem. Por isso é que, na maior parte das vezes, eles combatem muito a verdade, porque é a verdade que liberta, de acordo com João 8:32. É a verdade que liberta. Se você conhecer isso, não vai ser preciso um pastor vir até você e te orar. Você está liberta, porque você conhece isso. Quem busca Deus, eu estava falando isso até com alguém, quem busca Deus não precisa ter que orar muito. Algumas igrejas padronizaram isso como doutrina. Tipo, tem que orar, tem que jejuar para ter mais intimidade. Estipulam já os horários e tudo. Exato. Mas não é assim. Porque na maior parte dessas igrejas você vê que não há o mover de Deus, não há presença do Espírito Santo naquele lugar. Pode até
muito grande que está acontecendo aqui em Angola. Todos agora querem abrir igreja. Basta entender alguma coisa, basta ver, não, olha, também quero fazer isso. Já fui abrir igreja dele. E há pessoas que estão a passar, é aquilo que normalmente acontece. Estão a ter lutas que não deviam ter. Estão a passar por um deserto que nem deviam passar. Por quê? Porque só querem abrir. Eles querem se sentir líderes de ovelhas, aquela coisa toda aí. Estão lá. Então deixa eu ficar aqui o apelo, o lançamento. É porque, na verdade, eu estou curiosa. E de certeza que nós também, como a Rádio Rocha Pinto, vamos esperar também a sua obra. Não, na verdade podem nos deliciar. Exato. Podem até aguardar no dia 16. Tal como já havia dito, dia 16 de fevereiro será o lançamento do livro. Isso fisicamente e digitalmente falando também, a partir das redes sociais. Perdão, será lançado de forma diferente, né? Porque o lançamento digital tem um horário e o lançamento físico também tem um outro horário, exato. Mas para as pessoas que já fizeram a reserva, né, terão os seus livros garantidos, terão os seus livros em posse. E eu creio que ao entrar em contato com a matéria, porque é muito benéfico, ao entrar em contato com a matéria, serão edificados, primeiro serão libertos, e eu creio que vão olhar para as coisas de uma forma muito ampla e vão conseguir compreender Deus na sua plenitude. Porque quando estamos a falar de Deus, Deus não é um Augusto Cury que nós olhamos, ou seja, a Bíblia por si só, não é um livro de Pepetela ou de Augusto Cury, você pega e tem que ler do teu jeito, né? É preciso inspiração, porque segundo Paulo aos Coríntios, ele diz que só sabe as coisas de Deus aquele que tem o Espírito Santo, porque o pleno conhecimento e entendimento das Sagradas Escrituras reside dentro do Espírito Santo. E se você tem esse Espírito Santo dentro de ti, você consegue compreender cada palavra, cada passagem, cada versículo que constam na Bíblia. Por essa razão é que há muita falta de interpretação das Sagradas Escrituras. Mas para você obter esse Espírito Santo também tem um outro processo. Não vamos falar aqui porque o foco é o reino espiritual. E prontos. Eu creio que as pessoas serão edificadas. Eu creio que muita gente vai buscar Deus de forma diferente, né? Porque aquele livro serve como uma despertar na qual vai libertar muita gente. Eu creio dessa forma. Os teus beijinhos, abraços, as suas redes sociais. Beijinhos e abraços vão ou seja, especialmente para minha mãe, a senhora Ingrácia, que pronto, né? As mães hoje em dia não têm sido muito suportáveis, mas eu amo ela mesmo assim e prontos. Somos todos cristãos, então a Bíblia também nos aconselha. Devemos suportar uns aos outros, amar ao teu próximo e amar aos teus inimigos e prontos. Um beijinho para ela, muito forte, muito forte. É alguém muito especial para mim. Um beijinho e um abraço muito forte aos meus líderes, que foram um dos motivos pela qual me levaram a escrever esse livro, ou os livros que eu tenho escrito. E um beijinho a todos os meus seguidores das redes sociais que têm compartilhado, que têm contribuído e fazendo com que os livros chegassem até outras pessoas, e aqueles que têm divulgado, né, de forma direta ou indireta. Sim, a esses eu mando um forte abraço. Muito obrigada, Josué Mariano. Espero ter cá mais vezes. Muito obrigado. Estamos juntos. Oba, assim foi então a conversa com o escritor Josué Mariano. E para